Olá, estamos ao vivo aí para a nossa live. Vamos falar aí dos efeitos da bagunça no nosso estado mental e emocional. Eu convidei a Vanessa Cosentino, que é psicanalista, para bater esse papo com a gente hoje. Vou contextualizar aí um pouquinho até a Vanessa entrar e todo mundo entrar. Primeiro que hoje já tem estudos, né, que demonstram que a bagunça, que o excesso de estímulos, né, no ambiente causa ansiedade na gente, perda de foco, enfim, atrapalha a nossa produtividade. Tem estudos que comprovam até que causa depressão nas pessoas, né? Então, eu trouxe a Vanessa para a gente conversar um pouco sobre isso, né? O que isso causa, né, no nosso cérebro, por exemplo? Por que isso impacta tanto, né, na nossa sensação de bem-estar, né? E a gente vai falar um pouquinho também do contrário, né? Porque eu sempre gosto de dizer que uma casa organizada é uma casa prática, uma casa onde a gente sabe onde estão as coisas, onde a gente tem uma rotina mais fluida, e não uma casa que parece mais um cenário de revista, né? Com tudo impecável, né? Aquela mulher deitada, né, no sofá e não tem nada fora do lugar, porque isso não existe, né? Porque a casa é um lugar onde a gente está vivendo. E essa busca, né, pela perfeição, por uma coisa sempre impecável, sempre organizada, isso causa também ansiedade, né? Na pessoa em quem está vivendo com ela, né? Então, eu vou ver, a Vanessa já entrou aqui, ó. Deixa eu. Van, tem como você me chamar? Aí eu aceito para a gente começar a conversar. Boa tarde, Lu, Rosana. Boa tarde, querida Joyce. Que bom vocês aqui, gente. Se alguém tiver pergunta, pode mandar, tá? Que a gente responde. Você solicitou, Evan, para eu aceitar a participação? Deixa eu ver se a Vanessa, se eu consigo aqui eu chamá-la. Chamei. Te chamei, Ivan. Gente, a Vanessa, ela é psicanalista e ela é também Ah, especialista em comunicação não violenta. Então a gente vai trazer um pouco disso também. Oi, Ivan, tudo bem? Boa tarde, tudo pessoal. bem? Tudo bem? Muito feliz de estar Ah, aqui, Lu. Obrigada pelo convite. imagina, eu que te agradeço a sua disponibilidade. Fiquei feliz também de saber que esse é um tema que você gosta. Eu acho que você tem muito aí a agregar Sim, para a gente. Primeiro, quero te pedir então, para você se apresentar, né, falar um pouco do que você faz, para quem ainda não tá conhece que legal. está aqui. Então tá bom. Então, meu nome é Vanessa, como a Lu já tinha antecipado, eu sou psicanalista e também coach de carreira. Sigo uma linha mais junguiana como psicanálise. Gosto muito dessa temática de organização. Eu comecei a minha carreira, na verdade, falando de gestão de tempo, que eu também entendo que está ali muito próximo da organização. Elas têm uma linha em comum que é essa questão do controle, né? Então a gente vai falar muito disso hoje. Então eu trabalho como coach de carreira, desenvolvendo as pessoas, ajudando elas a se reencontrarem com as suas carreiras, e como psicanalista aí em toda a gama de questões aí mais profundas de sofrimento, então depressão, ansiedade, né? E aí por aí vai. E aí a questão da organização eu acho muito importante, é uma questão que eu gosto, eu tento ser organizada. Então eu acabei também me aproximando, estudando um pouquinho essa área, né? Porque acho que tem tudo a ver ali com a nossa E mente, com o né? nosso bem-estar. Eu gosto sempre de falar, né, que a gente, o foco Exatamente. a gente tem um senso comum de pensar sempre quando alguém fala em organização de casa, de pensar nas coisas, né? Eu tenho que organizar o armário, eu tenho que, né, organizar os talheres, né? E o foco não é isso, né? O foco somos nós, né? O nosso bem-estar, o nosso conforto, o como a gente se sente, né? Eu queria até começar a Uhum. gente hoje, né, já tem estudos que comprovam, né, que a organização, a falta de organização do ambiente afeta o estado emocional, né, das pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho Sim. disso, né?
Uhum. Então, porque o que eu também percebo muito, assim, é muito nítido para mim, agora que eu estou entrando na casa das pessoas, né? Porque quando eu faço a terapia online, a gente entra um pouquinho na casa da pessoa, a gente vê o pedacinho aqui, né, da casinha dela, e aí é muito nítido para mim, meus pacientes que estão numa condição mais complicada, como de depressão, né, uma depressão mais profunda, como o entorno deles também traz essa marca, né? É um entorno mais confuso, assim, que a gente diz, ele está mais desorganizado aqui, a pessoa está. Realmente eu entendo que o lar, ele é, aonde a gente vive, ele é uma representação do estado mental da pessoa. Então eu não consigo te dizer assim, o que se é tostines, sabe? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é Aham. fresquinho, mas é um pouco disso, né? Então a pessoa que está com o ambiente psíquico mais debilitado, mais doente, no caso de uma depressão, ela vai refletir isso no entorno. E aí o entorno meio que devolve para ela aquela coisa, né, de bagunça, de dificuldade de se encontrar, né, de gostar de si mesmo, de gostar de onde ela mora, né? A depressão tem muito isso, de você também sentir uma dificuldade de gostar de si De mesmo, né? autoestima, Então, eu aceitação, né? de autoestima, exatamente, né? Então, a depressão, ela tem a ver com uma energia, né? A depressão, ela é como se você recolhesse a tua energia, você não consegue mais colocar a tua energia no mundo, por diversos motivos aí, e aí, quando você fica sem essa energia, você fica também sem vontade de organizar o seu entorno também, né? De onde que você vai tirar essa força para organizar ali fora? Então, acaba sendo um é reflexo do outro, né? Então as roupas vão acumulando, as coisas vão ficando ali onde elas estão, né? A pessoa não tem vontade, não tem força para fazer isso, né? Não é nenhuma questão de, ai, falta força de vontade, não. A depressão é uma doença que é incapacitante mesmo, né? A pessoa não Sim. consegue. E eu costumo dar esse exemplo, né? Ninguém fala para uma pessoa que está com a perna quebrada, pô, levanta aí, vai varrer essa sala, né? A depressão é a mesma coisa, né? A pessoa está incapacitada, não é ali fisicamente no corpo, mas é na energia psíquica Não dela, né? Então, é no físico, né? Ninguém vê igual a perna quebrada, todo mundo só vê no sim, gesso, né? A pessoa não consegue. Mas quem está em depressão realmente não sim, consegue ter força, às vezes, para sair da cama, né? Vou exatamente. organizar o E armário. aí, E aí a bagunça, né, a desorganização ali da casa fica como se fosse um lembrete para ela. Toda vez que ela olha, ela fala assim: Nossa, tá vendo? Você não consegue arrumar. Mas que pessoa que você é? Olha onde você mora. Olha, então assim a desorganização fora vai também piorando o quadro da pessoa, né? Porque aquela bagunça fica ali como um alerta constante. Você precisa arrumar, você precisa arrumar. Você não arruma, você é incapaz, você não consegue. Então a coisa vai se Sim, alimentando, né? sim. Negativamente. A pessoa não consegue sair, né, desse lugar. Por isso que eu falo também, quando a gente. Essa coisa do olhar Sim, tem que ser para a pessoa e não para as coisas, né? Quando a gente vê alguém num ambiente desorganizado, ao invés de pensar no lugar, pensar por que essa pessoa chegou nesse ponto, né? Por que ela não consegue sair desse sim, lugar, né? O que que a faz conseguir viver dessa forma, né? É muito, muito mais amplo, muito mais uhum, profundo, né? Do que só, ó, tem que lavar a louça que está na pia, né? exatamente, né? E aí você pode imaginar também que ela tem uma visão da vida em que os problemas vão se acumulando, em que ela não consegue entrar, ela não consegue resolver, não tem força para resolver, então ela vai deixando aquele monte de pilha lá de problemas, de roupa, de louça, né? Até que chega ali num momento que não tem o que fazer, né? Você não tem mais um copo É, limpo, né? Então é isso, né? Eu estou trazendo aqui um cenário bem mais trivial. forte, né? Uma depressão bem mais profunda, né? Mas a gente vive isso. Às vezes você olha para tua casa e você fala, nossa, eu não tenho vontade, não tenho força para fazer Para isso fazer aqui, né? nada, né? E, Sim. E aí eu vejo muito isso na terapia, né? Quando eu estou atendendo as pessoas, é muito o externo é o reflexo do que ela está sentindo dentro dela, né? Tem assim, tem questões que associam até com pessoas mais que têm dificuldade de perder peso. Se você olhar na casa delas, elas têm dificuldade de se livrar das de coisas. desapego. Então é uma mente de desapegar. Então é uma mente que está condicionada a acumular. Eu preciso acumular, porque talvez vá faltar, porque eu não vou conseguir ficar sem isso aqui.
Então, assim como ela acumula na casa dela, ela acumula, estoca no corpo dela, gente. É muito incrível, assim, a relação, né, entre onde a gente mora e o nosso ambiente Como psíquico, a né? gente, é como a gente se coloca no mundo, né? Como a gente pensa, o que a gente sente, Exatamente. tá tudo conectado, né? A casa é só um reflexo do que está se passando, né, Sim, com a gente emocionalmente, mentalmente, né? exatamente. Essa questão do E diga, desapego, inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho também, né? Que você fala às vezes, do tá. sentimento de culpa, né? Eu já presenciei isso em casa de cliente que estava Uhum, organizando, né? A cliente pegou uma coisa e falou: Ah, isso aqui eu não queria desfazer, eu não gostei, eu ganhei de uma prima que eu adoro, e foi ela que fez, eu não gostei, mas eu não tenho coragem de me desfazer pelo carinho, né, que ela sentiu a fazer e me presentear com isso, né? E eu queria que você falasse um uhum. pouquinho desse sentimento, né? Tá. Então, a gente, eu não sei te dizer exatamente assim o quanto do nosso eu primitivo tinha isso de armazenar coisas, mas a gente começou como coletores, né? Então, o nosso primitivo ali, os nossos ancestrais ali das cavernas, inicialmente eram coletores, então eles viviam de pegar coisas, né? Então, armazenar ali o que poderia dar para armazenar, e quando a região acabasse ali, não tinha nada para oferecer de frutas, tal, de animais, eles iam para outro lugar, né? E aí a gente tem estudos até que comprovam que os primeiros, sei lá, homens primitivos que tinham lá dentro deles já essa ideia de armazenar coisas, foram sobrevivendo e ficando e passando esse gene para frente. Então a gente consegue entender hoje, por exemplo, que a necessidade de guardar coisas é uma coisa genética, é um aprendizado de Tá na sobrevivência. nossa Só que aí, ansiedade também, né? exatamente. E aí você começa claro, em alguns momentos vai saindo do controle, né? Então você tem aquelas pessoas que são compulsivas, que guardam tudo, né? Que não conseguem jogar fora uma caixinha de fósforo, né? Então tem coleções de jornal, né? Os colecionadores, tem um outro nome, mas acho que é os colecionadores compulsivos, né? Então, a gente já tem dentro da gente essa indicação, olha, você tem que guardar porque talvez você no futuro você vai precisar disso aqui. Então já é um sofrimento psíquico para a gente ter que tomar essa decisão de, nossa, o que eu jogo fora, o que eu não jogo. Porque fica lá atrás, né, o teu instinto falando, mas e se você precisar desse aramezinho Sim. aqui? Né? Quantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui que não tem lá a caixinha de arame, a caixinha de parafusinho, né? A caixinha de não sei o que você não vai usar nunca, gente. Mas e se eu jogar fora e É. precisar? Então, esse primeiro já traz um sofrimento, essa decisão de ter que. E agora, jogo ou não jogo? E aí você ainda adiciona isso que você está trazendo, né? O valor emocional das coisas, a representação, né? Então a gente também traz esse simbólico muito forte. Então, aquele presente representa a pessoa que eu gosto, né? Então, jogar fora, que significa que eu não gosto da pessoa, que eu estou desfazendo dela, né? Então, aí vem a culpa, nossa, que tipo de pessoa que eu sou, caramba, eu ganhei o presente, ainda mais a pessoa fez, né? Então ela Tipo, eu fez tô com sem carinho. graça, Então, né? Não tô reconhecendo o afeto que a pessoa colocou no que ela deu, exatamente, né? Tem muita coisa envolvida, né? Tem sentimentos envolvidos, né? exatamente. Aí você fica então com aquele negócio lá, né? Que não joga fora, mas que você olha e tem aquela, então é aquela sensação confusa, né? De você olha e fala, ai, não É ambíguo, gosto. né? Porque Ah, você mas é da pensa, minha. eu não quero jogar fora porque eu gosto de quem me deu, mas eu não gosto desse objeto que eu tô mantendo dentro da minha casa. E cada vez que É, você olha para objetos, vem esse sentimento de tipo, ou é feio, ou eu não gostei, ou sim, não combina com a minha casa, ou não tem nada a ver com o meu estilo, né? Enfim, a pessoa fica uhum, naquela, né? O que eu faço com isso, né? Com esse objeto e com esse sentimento, né? Lidando com essa divisão. exatamente. E aí, que nem a bagunça é um aviso, né? Ela fica dando um aviso, você precisa arrumar, você precisa arrumar. Esse presente também, ele te lembra desse sentimento teu ruim em relação a ele, mas bom, a pessoa traz a culpa, né? Então, ele acaba sendo, até no livro, eu tô até com um livrinho aqui que eu amo, que é o da Marie Kondo, Ah, né? tem também. O Kondo, eu nunca Marie Kondo. que ela fala isso, né? Kondo, né? De você ter as. Ah, legal! De você ter as coisas que você ama, né? E que o presente, ele cumpriu o papel dele quando a pessoa É, ofertou.
né? Ela fala assim, quando E aí a você pessoa recebeu. lembrou de você, por exemplo, foi numa viagem, te trouxe alguma coisa, o fato dela lembrar de você já está presente. E Hum, você receber com carinho que ela te trouxe, você já está reconhecendo, né, esse sentimento de afeto, né? Você não precisa guardar sim, eternamente tudo que você ganha, mesmo que você não goste, né? O fato de você, esse sim, sentimento da troca entre vocês dois, né, já é válido, né? Ela até fala também na questão sim. do desapego, que a gente não. E na série dela mostra na Netflix também, né? Quando você. Até uma blusinha, se você vai tirar do seu armário, você decide, eu não quero mais, você agradece essa blusa, né? Pelo papel que ela desempenhou na sua vida, o tempo que você usou, né? Uhum. Sim, exatamente, né? E de você dar uma nova vida para aquilo ali, né? Para você fazer com que aquela energia não Para, fique parada na tua porque a casa. energia estagnada vai estagnando a vida, né, da gente. Tudo Sim, que está ali sim. sem. Tudo tem energia, né? A verdade é isso. As coisas, a Uhum, mesa, os objetos, tudo que a gente tem dentro de casa tem energia, né? E se essa energia é sim, parada, ela vai se refletindo, né, na gente e na nossa vida, né? Até alguém sim. perguntou, Tem até uma aquela pergunta. galera do um dia eu posso precisar. Eu acho que ela entrou depois que você falou, né? Que nós somos coletores, né? E que a humanidade se desenvolveu Uhum. nesse período que a gente guardava as coisas, né? Mas é E aí, legal e aí, isso, né? Da pessoa pensar, hum. eu posso precisar um dia. E se eu precisar e eu não tiver, né? Então, mas aí, acho que foi, deixa eu ver o nome da pessoa aqui, foi Sim. Andréia, né? Andréia, mas a pessoa não precisa de 43 clipes, né? Assim, ela não precisa de 150 aramezinhos, né? Então, eu sempre trabalho com isso no coaching, né? É da gente ir aos poucos. Você precisa, será que se você guardar 10 arames já tá bom? Não precisa ser 100, 43, né? Então, começar a trabalhar a pessoa para ela e tirando um pouco, não jogar tudo fora, porque então tudo fora é um sofrimento absurdo, né? Você ter que olhar tudo aquilo e jogar tudo fora de repente. É uma mudança muito grande, você está indo contra seus instintos, né? Contra aquilo que você tem de mais íntimo. Então, vamos combinar, olha, joga fora um pouco, metade, segura aí metade para ver se precisa. Né? Não precisou, joga mais um pouquinho fora, né? Então tem um pouco essa E como flexibilidade, se né? sente também, né? Porque eu falo, a gente também nunca. Essa coisa de querer obrigar. Eu já organizei casa que, tipo, entre dois clientes, marido e mulher, um quer obrigar o outro. Tipo, mas você não usa. Isso também não é legal, porque a pessoa está se Uhum. sentindo que alguém está tirando dela uma coisa que para ela é importante, né? É um hábito que a gente Sim, vai adquirindo, igual você falou, vai aos poucos, né? Tirando aos poucos, exercitando até que se torne um sim. hábito e uma coisa mais fluida, mas sempre com respeito ao seu tempo, né? E refletir igual você falou, tira um pouco. E se observa, né? Uhum. Como que eu me senti? Porque, na verdade, as pessoas têm medo do eu vou precisar depois, mas, de fato, elas se sentem leve quando elas deixam ir coisas que elas depois percebem que, Sim. nossa, de fato, eu não precisei disso. Né? Então, me fez foi bem. Não precisei. Ou se eu precisar, eu vou lá e compro, sei lá quantos. Às vezes o negócio custa um centavo, né? Sei lá, centavos, né? E a gente fica lá guardando. Tem um comentário aqui da Lili Neves, ela fala que ela faz muita doação de livro, olha que legal. Mas os que têm dedicatória não Aí, vão, não. Então, é isso, né? O valor emocional, aquele livro tem uma alma ali, tem uma dedicatória toda especial, né? Então, e não precisa, né, Lu? Você é especialista melhor do que eu. Você não precisa se livrar não. de E a tudo, gente né? nem deve, eu acho que eu sou super assim, a gente tem que respeitar as nossas memórias, né? O que eu falo muito para cliente que eu estou organizando você quer guardar isso porque é importante para você, então vamos guardar da forma que, com carinho que esse objeto merece, né? Então, uma vez eu organizei a casa com um cliente que o Uhum, vestido de noiva dela estava guardado, mas estava embolado com outras coisas, com um buquê, e aí eu falei, não, vamos separar uma caixa para você guardar seu vestido, as recordações do seu casamento, se um dia você quiser mostrar para sua filha, ou você quiser rever, você sabe onde está e está organizado com o carinho que esse tipo de uhum, memória merece, né? Eu não acho que a gente tem que se sim, livrar de tudo, né? As nossas coisas são também a nossa história, né? Só que quando a gente entulha a sim. casa de coisas que não tem uso, isso também se torna a nossa história. Isso que é uma linha muito tênue que a gente tem que, né, se observar, né? É mais para Uhum, dentro do que para fora, é mais a gente do que as coisas. é. E eu costumo ver com esse olhar. Então, o entorno da pessoa, ele me dá meio que um diagnóstico ali do que está dentro da mente dela, o que está acontecendo. Então, eu sempre falo isso, a desorganização externa representa uma desorganização interna aqui.
E não é preguiça, gente, né? Não é por preguiça. A gente está tratando aqui realmente de uma questão de dificuldade que as pessoas têm. Às vezes estão passando por um momento mais difícil na vida, e aí a mente delas está desorganizada mesmo. Precisa dar uma parada, precisa de repente ir para uma terapia, fazer algum processo de autoconhecimento para conseguir colocar as coisinhas no lugar. Mas o ao contrário também acontece, né, Lu? Então, quando você organiza fora, Ajuda, você né? traz um efeito organizador para a parte interna, né? Eu sinto muito isso. Eu não sei quem acredita em signo, eu acabo acreditando Também. assim, pela parte interessante da coisa. Eu sou virginiana, então o virginiano ele gosta de organização. E aí, quando eu estou realmente me sentindo num momento muito bagunçado da vida, sabe? Quando as coisas não estão dando certo, quando você tá. Eu organizo a minha casa e eu me sinto melhor. Né? Como se naquele pequeno espaço ali eu reassumisse o É, controle. E aí a organização tem muito a ver com controle, né, Lu? As pessoas querem ter o controle das é. coisas, da casa, do que está sendo usado, enfim. Então, é como se você também, naqueles minutinhos, ou pelo menos naquele microcosmo que é a tua casa, você tem controle. Já que lá fora, né, tá tudo, É, pelo menos o seu né? corno, Então, né, tá de acordo, né? E essa coisa de, igual você falou, assim, não tinha que exatamente. custar um centavo, né? Eu já trabalhei em casas de pessoas que Hum. guardavam coisas que não custou nem um centavo, é sua sacola de supermercado, né? E às Então, vezes a funcionária da casa também tem esse lado de guardar, e aí a dona da casa fala, ó, não joga todas as sacolas fora, porque eu posso precisar, às vezes, para levar alguma coisa para o trabalho, enfim. Mas o negócio tomou uma uhum, proporção tão grande que não se jogava uma sacolinha fora na casa. E aí, tipo, gavetas, sacos, um monte de. Daí eu falei, gente, tudo bem, eu também guardo sacolinha para alguma coisa que eventualmente eu preciso carregar, mas delimita um espaço. Você diz, sim. ó, eu vou guardar nesse espaço. Conforme você for usando, aí você começa a guardar de novo. Você não precisa guardar para sempre todas as sacolinhas que você traz da rua, porque isso está ocupando um espaço de outras coisas na sua casa, né? E não exercita essa coisa também de deixar ir aquilo que é excesso, né? Sim, e aí a gente vai para um outro lugar que é as emoções, né? Então, pessoas que têm a tendência de guardar coisas, elas também guardam rancor, guardam mágoa, revivem o passado, ficam presas naqueles ciclos, né, de coisas que aconteceram, que fizeram ela sofrer. Então, ela também não consegue desapegar dessas Sim, emoções ruins, né? Então, isso também é muito nítido. Então, você está lá com um monte de sacola, a sacola está toda podre, velha, já não vai dar para usar essa sacola, né? Rasgada, o plástico tem um tempo de vida, né? Joga fora isso, né? É libertador, né? Você conseguir se livrar desse sim. É peso, né? libertador. Essa palavra. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. É, Interessante, da Carol. O contrário também faz sentido. Por exemplo, a necessidade extrema de hum, organização externa refletindo a bagunça e a desconexão interna. Total. Vou deixar você responder, Vanessa. sim, também. Então, aí, assim, a organização extrema, ela traz um sofrimento. Então, é alguém que tá, na psicanálise a gente entende como deslocamento. Então, assim, a pessoa não consegue, talvez, organizar alguma coisa dentro dela, ou psiquicamente, entender o mundo, enfim, que está à volta dela, aceitar a falta de controle que a gente tem, e ela canaliza isso para a organização excessiva, para os rituais, né? Então, aí você vai ter os excessos que a pessoa com toques severos, né? Que toque é transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa que checa se desligou o fogo várias vezes, a pessoa que tem que estar o tempo todo limpando, o tempo todo lavando. Então, você tem aí uns deslocamentos, né? Então, a pessoa vai para esse lugar numa tentativa, numa das hipóteses, né? É de ter um controle das coisas, é de manter a sujeira também longe. Então, a sujeira também pode estar associada com traumas do passado, né? Então, a pessoa ela pode entender essa sujeira não como uma sujeira do lugar, né? Mas pode ser uma sujeira relacionada a algum trauma, algum abuso, e ela vai para esse lugar, nessa tentativa de. Ela é como se ela estivesse tentando limpar o passado dela, limpando o presente E obsessivamente. isso, Né? Então, de novo, além de causar uma ansiedade na pessoa, eu imagino que causa uma ansiedade também em quem vive com ela, né? Porque a pessoa está inserida nesse ambiente onde tem alguém o tempo todo tentando controlar. Tipo, você vai e coloca um copo no lugar, a pessoa volta para o lugar, alguém
alguma coisa a pessoa já quer, né? Não dá um respiro, né? Sim, aí vira, e aí a pessoa, e aí todo mundo entra nesse. Então você vê como a nossa mente é incrível, assim, para o lado positivo, mas ela também coloca a gente numas armadilhas, né? Então a pessoa está tão preocupada com a limpeza o tempo todo que ela está olhando a sujeira o tempo todo, né? Então ela tá presa nesse sofrimento. Ela acha que está criando um ambiente de limpeza, mas ela está criando um ambiente de sujeira, porque ela está olhando o que está sujo. Né? Então ela não consegue sair disso. Por isso que a limpeza excessiva precisa ser olhada também, precisa levar para terapia, enfim, porque é um sofrimento ali para ela e para todo mundo que está no entorno, né? Porque é isso que você falou, né, Lu? Sai um pouco do aceitável, né? Deixar um copo na pia, vai, dois, um tempo, é normal, né? Você tá É a lá, vida, né? principalmente no home office. É a vida, principalmente no home office, né? Que está todo mundo em casa, está todo mundo o tempo todo, só tem comida, né? Só tem o que você vai fazer? Trabalhar e comer. Então é isso, o excesso também traz aí o excesso de limpeza traz uma informação para a gente, olha, acho que você precisa olhar isso com calma, né? Ver o que está acontecendo. Ser mais leve, né? Essa necessidade também de perfeição, né? De uma coisa Sim. inatingível, porque isso gera ansiedade, né? Você nunca vai estar satisfeito. Você vai estar sempre frustrado. Não, mas Uhum. não está do jeito que eu idealizei, né? Porque esse ideal não é real, né? Não tem como a gente atingir e conseguir Sim. manter, né? Porque eu falo, às vezes você pode até falar, não, eu vou arrumar essa mesa aqui, vai ficar perfeito, impecável. Mas daí 5 minutos alguém vai usar já não vai estar, né? Não tem como ter essa organização perfeita, isso não se mantém, porque a gente está vivendo no espaço, a gente está fazendo as nossas Sim. atividades, a vida está acontecendo, né? E mesmo que ninguém mexa em nada, né, Lu? Poxa vida, se a gente ficar um tempo sem limpar, Vai, vai subir uma camada de poeira, exato. né? Então, por isso que eu acho que a limpeza às vezes também é um trabalho que é angustiante, porque você faz, mas sabe que daqui a pouco ele vai estar sujo de novo, né? Daqui a pouco você vai ter que lavar de novo, vai ter que, né, passar pano. Não acaba Então, nunca. ele é um pouco. Não acaba a louça nunca acaba, né? Louça Parece não, a cozinha é um que. negócio assim, né? Mas é um bom sinal, né? Se a cozinha está funcionando é porque a gente está, né, ali produzindo nosso alimento, né? E se alimentando e se mantendo, né? Sim, está ocupando os Vou espaços. pegar esse gancho aí do que você falou, né? Hum, Também de querer controlar, né, e todo hum, mundo está tentando viver nesse espaço, de como a gente hum, conseguir, né, trazer a pessoa que a gente acha que é a bagunceira da família, né, mostrar valor na comunicação e hum, trazer essa pessoa de forma mais assertiva, né, que eu sei que você é especialista também em comunicação não violenta, né, uhum, e é uma queixa muito uhum. sempre tem alguém na casa que é bagunceiro, só que eu entendo assim, a gente brigar, você querer obrigar a pessoa, né, gritar, enfim, isso não vai fazer ninguém fazer uma coisa que a pessoa já não quer fazer. Se você, né, for obrigando, Uhum, aí que ela não vai querer mesmo, só vai afastar mais, né? Você precisa trazer a pessoa para o seu lado. uhum, Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? sim, Se tem alguma ferramenta, alguma dica, tá, alguma, né, luz aí no fim desse túnel. tá. Então, eu primeiro eu indico muito esse livro aqui, hoje eu vim cheia das referências. Esse livro aqui é o Comunicação Não Ah, esse eu Violenta, não tenho. que é do Marshall Rosenberg. Ele é um livrinho, ele é fácil de ler, tem várias histórias, ele vai dando os exemplos. O Marshall Rosenberg, então, ele é o criador da comunicação não violenta, é um método para você se comunicar com as pessoas de forma menos violenta, a reduzir a violência. Ah, Vanessa, mas eu sou uma pessoa tão agradável, tão gentil, tão doce, eu não sou violenta. Eu garanto que você é sim, porque a violência não está exatamente no tom de voz, ou falar palavrão, ou agredir a pessoa, mas está do jeito em que a gente pensa a nossa comunicação. E a nossa comunicação é pensada em termos de embates, de debate. Quando eu trago uma ideia, eu quero te convencer que a minha ideia é melhor e a sua Que é eu tenho horrível. razão, né? Né? Eu Então a tô gente. certa e você tá errado. Exatamente. E aí a gente começa debatendo ideias, mas no fim do caminho a gente está falando, ah, você é uma boba, você não entende nada, né? Então, assim, o discurso ele vai ficando violento porque a gente entra como se estivesse num ringue. E a nossa sociedade é construída assim. Na escola a gente aprende a competir, a ser o primeiro, a tirar nota mais alta. Então eu quero tirar nota mais alta do que meus coleguinhas, né? Então a gente está dentro dessa sociedade em que as coisas são embate.
E aí a gente está vendo isso, e acho que parou, não, voltou. A gente está vendo isso muito nítido aqui, né, no Brasil, em relação à política, que pode ter uma opinião diferente que já gera conflito nisso. A comunicação não violenta fala para a gente prestar atenção primeiro na nossa necessidade, né? Tem uma frase do Marshall que eu acho maravilhosa, ela resume tudo. Ela fala assim: todo ato violento é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Eu vou falar de novo que é muito legal. Todo ato violento, seja uma palavra, um xingamento, enfim, todo ato violento é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Faz O muito que quer sentido. dizer isso? Então, a pessoa vai defender com unhas e dentes quando a necessidade dela não for atendida de alguma forma. O que é uma necessidade? Necessidades são valores. Então, por exemplo, honestidade, liberdade, organização é uma necessidade, é um valor. Então, as pessoas, quando essa necessidade não for atendida ou quando ela for atacada, a pessoa vai responder com unhas e dentes. Então, se eu tenho uma necessidade de organização na minha casa e os meus familiares não respeitam, eles não ligam para isso, eles deixam tudo bagunçado, eu estou o tempo todo em guerra porque aquela minha necessidade não está sendo atendida. Então, o que eu faço? O que o Marshall fala? Você fala para a pessoa sobre a sua necessidade, você apresenta a necessidade, porque muitas vezes o outro não está entendendo, porque para ele pode ser que ele tenha uma necessidade de, sei lá, de liberdade, né? E para ele organização não é tão importante. Então, para ele chegar em casa e ir jogando a roupa assim pelo caminho é uma coisa de liberdade, né? Então você está com as necessidades ali em choque. Então a ideia é você sentar para conversar com essa pessoa, falar, olha, eu tenho uma necessidade de organização, eu gostaria que as coisas ficassem assim, assim, assado. Eu reconheço a sua necessidade de liberdade, de qualquer que seja, e aí falar das emoções, mas quando você chega em casa e vai jogando, vai deixando as suas coisas no caminho, eu fico triste, né? Eu fico triste. E eu gostaria então que a gente chegasse num acordo. Entende, Lu? Porque aí a comunicação não violenta é você primeiro entender por que é que eu quero a casa organizada. Será que é uma necessidade de, às vezes é uma necessidade de ser uma boa mãe, para aquela pessoa organizar a casa é ser uma boa mãe, é sentir que está fazendo o seu trabalho bem, né? Enfim. Então, primeira coisa, qual é a minha necessidade com organização? Ah, tá. Qual será que é a necessidade do outro? Talvez você não consiga entender qual é a necessidade do outro, e aí na conversa você pode convidar ele a falar. Me explica, quando você vai soltando as coisas pelo caminho, o que você acha? Por que você faz isso? Eu quero entender a tua necessidade que está aqui por trás. É E aí falar você vai entrar numa conversa mais... também e reconhecer, né, que as necessidades são diferentes, né, porque nós somos indivíduos com Sim. necessidades diferentes, né. E aí a pessoa pode falar assim, então, eu acho que quando você briga comigo por causa da arrumação, né? Então, invertendo o papel, vamos supor que eu sou a filha bagunceira. Quando você briga comigo, mãe, parece que que eu não moro nessa casa, que eu não tenho direito a nada, né? Então eu tenho uma necessidade minha de pertencer a esse lar e que eu sinto que não estou pertencendo, porque eu não posso fazer nada. Sim, Entende? E aí vocês vão para um outro nível de conversa, vocês não estão falando mais de sim. organização, estão falando de pertencimento, vocês estão falando né, desse sentimento, sei lá, a gente pode entender que uma pessoa que gosta da casa organizada pode estar tentando expressar alguma forma de amor. Então a gente eleva a conversa para um outro nível, né? E aí é possível que dê para as pessoas se entenderem. Essa é a Respeito que ideia, a né? Lívia está É como falando. E é também sair desse lugar de que um impõe e todo o resto tem que aceitar. Né? É abrir espaço para isso. cada um expor os seus sentimentos, as suas necessidades e encontrar junto uma linha do meio, né, onde todo mundo se sinta bem e esse pertencimento, né, onde todo mundo se sinta Uhum. pertencente a esse espaço que é comum, né?
Sim, e eu até falo brincando, né? Poxa vida, aí o que vem aparecendo muito para mim no consultório, ai, poxa vida, das mulheres, né? Tô em casa, meu marido não me ajuda, a gente tá todo mundo junto agora, e ele não me ajuda, não sei o que, não sei o que lá. Então eu faço uma brincadeira, né? Pessoas que não ajudam em casa, gente, poxa vida, a casa é como se fosse é o lar do seu corpo, né? Se você toma banho sozinho, ninguém dá banho em você, você precisa também ser responsável pela casa, né? Não é só uma pessoa que tem que organizar a casa, né? Então eu falo isso, né? Para pensar nisso, a importância de você manter o seu próprio lugar em que você mora limpo, né? Porque assim como você mantém o seu corpo, né? Assim como você toma banho, É, espero, né? Todo dia, tem um enfim. livro da Helena Alcas que ela fala, né? A pessoa que faz alguma atividade doméstica, ela não está ajudando ninguém, nem fazendo um favor para ninguém, ela está fazendo o trabalho dela. Porque todo mundo que mora na casa é responsável pelo cuidado da casa, né? A gente, infelizmente, a Uhum, gente cresceu, né? A gente vive numa sociedade, as coisas estão caminhando para mudanças, né? Mas ainda muito uhum, essas cargas sobre a mulher, a mãe, que é que tem que cuidar do espaço, né? E aí, isso foi por gerações, né, também criando crianças assim, que só as meninas aprendiam e os meninos recebiam, né, tudo de mão beijada. E uhum, aí uhum, também gera muito embate, porque quando esse menino que foi criado assim se torna um homem e se casa e vai ter a casa dele, e ele não entende que ele tem que colaborar porque a casa também é dele, isso gera muito embate, né? Acho que quando a gente assume sim. que crianças também autorresponsáveis, elas vão levar isso para a vida delas, né? E talvez diálogo e de necessidades diminua, né? Exatamente. Aí você vê, por exemplo, o choque de culturas quando você vê no Japão, né, que as crianças desde cedo aprendem a limpar a escolinha, a limpar onde elas estão. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, a criança, ela pode começar desde cedo a aprender a guardar os brinquedinhos dela. Então, a criança pequenininha, ela pode guardar os brinquedinhos dela numa caixa, né? Num ambiente ali que foi combinado. Então, brincou, guardou. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai ganhando novas atividades, puxar a cama, né? Fazer a cama, aí depois lavar as suas peças íntimas, né? E aí você vai criando essa criança dentro desse lugar de cuidado mesmo, né, Lu? De cuidado e de manutenção e cooperação, Até né? porque Então, para também não ser um choque, o né? Só quando a pessoa casar, sei lá. sim, é quando sai de casa. E até porque o que a gente aprende dentro de casa e como a gente vive dentro de casa vai refletir como a gente atua na sociedade, né? Então, voltando um pouco nessa questão da Sim. comunicação não violenta, de sentar e falar e ouvir com respeito, né? Se eu não consigo me comunicar de forma gentil e assertiva nem dentro do meu ambiente familiar, imagina como essa pessoa vai se comunicar, Uhum, né? No trabalho, né, nas relações sim. com os amigos, se ela tiver um problema com alguém no trânsito, né? Enfim, é uma coisa que a gente exercita Uhum. dentro de casa também para levar para a vida, né? Sim. E aí é normal a gente ver, por exemplo, o adolescente, ele passa por uma fase que ele precisa desconstruir ali aquele mundo, aquela relação que ele tem com os pais, enfim, porque ele vai sair para o mundo, né? Então, muitas vezes a bagunça do quarto é uma representação dessa desconstrução. Então, às vezes os pais podem pensar assim, bom, talvez nessa fase a gente pode deixar só o quarto bagunçado, o teu quarto fica bagunçado, eu não vou mexer lá, você se vira. Né? Então, é isso, né? A comunicação não violenta vai permitindo que você faça esses pequenos acordos. Ó, tudo bem, você não vai chegar em casa espalhando a tua roupa. Vamos considerar que o teu quarto é a zona neutra, em que você faz lá o que você quiser. Mas eu também não vou limpar, o teu quarto vai ficar lá Sua daquele jeito, você se responsabilidade. vira. Até porque essa fase da Foi parecido. adolescência é de muito. É uma fase bagunçada na nossa vida, né? Muito questionamento, a gente tentando se entender, né? Quem a gente é no mundo, né? E aí o quarto acaba se tornando um Uhum. reflexo mesmo, né? Até eu que sou organizada Exato. adolescente, meu guarda-roupa não era dos mais arrumados. Então, é uma bagunça de hormônios, você não sabe, você não é mais criança, mas você ainda não é adulto, e aí você não sabe como é que você vai se relacionar com as pessoas, começa a vir todas aquelas cobranças, né, de amor, de encontrar alguém, de impressionar os amigos, enfim, então é uma fase mais conflituosa mesmo para a pessoa, né, ela está bagunçada. Então, às vezes, ela também não vai conseguir organizar ali como deveria junto dos pais, né? Então esse acordo é legal, né? Então, ó,
teu quarto vai ficar aí, se parecer um rato morto, tem que se vire, né? Não me chama para limpar. Mas é acolher também esse momento de vida, né? Entender que é uma Sim, fase, né? sim, é uma fase e esperamos que passe, né? Assim, que a pessoa vai se encontrando e se organizando ali, né? Então é meio tradicional, né? Que as meninas então vão fazer um confronto maior com a mãe, os meninos vão fazer um confronto maior com o pai, né? Assim, tradicionalmente, né? Ah, E legal. o que mais? Vamos ver as perguntas aqui, Tem ó. o pessoal tá falando bastante. Ah, Para nós Reni, mulheres é normal arrumarmos a casa, mas para quem não tem esse costume é difícil fazer isso sem ninguém falar. Qual a dica para essas pessoas começarem a pensar em ajudar? Eu acho que depende também. Eu conheço muita mulher que não essa geração, né? Nossa, aí vamos dizer, daí dos anos 80, que as mulheres, as mães já estavam no mercado de trabalho e pensavam muito assim: eu não quero para minha filha que ela seja dona de casa. Então, eu tenho amigas, por exemplo, que uhum, hoje moram fora do Brasil e têm que cuidar da própria casa, mas que só foram aprender quando foram para lá, porque não foram criadas num ambiente que, tipo, ó, você tem que ajudar nas tarefas domésticas. Então, ó, você tem que estudar, você tem que fazer uhum, MBA, você tem que falar outras línguas, e não deu importância para esse lado, né? E aí tem que aprender com a uhum. vida, né? E aí, Reni, eu acho que também é um pouco disso que a gente está falando, de repente mostrar para a pessoa o quanto é importante para quem está pedindo a organização, né, o que representa aquilo, como aquilo vai reverberar na vida dessa pessoa, começar a organizar, né, estabelecer algumas pequenas metas. Ah, então você pode arrumar sua cama, você pode lavar suas roupas, né, começar, eu sempre falo isso, né, gente, vamos começar de pouquinho, não adianta de repente também o teu marido está em casa, ele nunca lavou um copo e aí de repente você quer que ele faça tudo de uma vez, né? É um choque, né? Então vai dando um pouquinho de tarefa. Ah, será que você pode tirar o lixo? Né? Será que você pode sempre com essa questão de vendendo essa ideia mesmo de autocuidado, né? Eu acho que cuidar da casa também deveria entrar como um Com certeza. autocuidado, porque você está ali, né, naquele ambiente, né? Mais saudável ele estando limpo e Aí organizado, eu acho né? que é um Tem a, para quem começa, né, a aprender, são dois ganhos, né? Um de quando você faz, você aprende, né? É uma habilidade que você adquire, né? De ser responsável pelas suas coisas. E a segunda é de que quem faz sabe o trabalho que dá, e aí dá mais valor sim, também no trabalho, porque tem muito isso, é muito fácil você desfazer, né? Bagunçar, vamos dizer, um ambiente que outra pessoa organizou, porque você não sabe o trabalho que deu. exatamente. E parece que, não, limpar é fácil, arrumar é fácil. Acho que muita gente percebeu como é cansativo agora também no isolamento, que precisou dispensar as faxineiras e tal, e aí você vê, meu, dor na lombar, de ter que ficar baixando, e dá um trabalhão E abrir danado, mão gente. tempo de fazer outras coisas, né? A gente aqui, por exemplo, dispensa Sim, diarista, a gente passa o sábado, tipo, até, sei lá, 3, 4 horas da tarde, fazendo faxina na casa. Daí você fala, perdi a tarde do então. meu sábado limpando, né? É bom a sensação de, pô, a gente conseguiu, a casa tá limpa e tal. Mas você pensa, o tempo que eu podia estar brincando Uhum, com a minha filha, ou lendo um livro, ou assistindo uma série, sei lá, dormindo, né? Eu tô limpando, né? E aí você dá mais valor sim. na Então, acho diarista, né? dá, e aí você quer manter as coisas mais limpas, né? Porque você sabe o trabalhão que deu, né? Você passar pano no chão e não sei o quê. E depois, meu, uma coisa que me incomoda é você limpou tudo, aí você tem que limpar os panos. Ai, gente, é um horror, né? Limpar os panos que você usou, né? Então parece que a limpeza não tem Não, tem fim. fim. Eu acho importante isso, né? Um lar que tem amor. Eu não sei se a gente pode dizer isso, né, Lu? Mas eu acho que um lar organizado, que nem você falou, organizado de que existem seres humanos ali, né? Porque essas casas de decoração, né, que você vê na revista, né? Essas casas maravilhosas do artista, às vezes eu olho e falo assim, gente, não mora um ser humano ali, né? Porque é, parece um cenário, não parece uma casa. Então, assim, a casa é viva, né? Vai ter um copo aqui de vez em quando, tal, mas eu acho que uma casa organizada ela também passa essa sensação de harmonia, de amor, de cuidado, né? Um tá cuidando do outro, né? Mantendo tudo ali
no lugar, É né? isso que você falou, é autocuidado, né? A gente cuida do espaço, é a gente cuidar da gente também, cuidar de quem vive com a gente, cuidar do nosso bem-estar, né? Do nosso conforto, Sim. da nossa, até dessa sensação de pertencimento, né? Uhum. E acho que a Marcinha aqui da Fideliza Clientes está falando, né, que cuidar da casa é higiene mental, com certeza, né? Você faz ali uma limpeza, né? Você vê as coisas bonitinhas, parece que você retoma o controle. O ser humano, falando um pouco de psicanálise, a gente passa por 5 fases de desenvolvimento, né? Quando o bebê vai crescendo, e uma das fases é a fase em que o bebezinho aprende a fazer cocô e xixi, a controlar isso, né? Então a higiene, a limpeza vem dessa fase, né? De você começar a entender o quanto você precisa controlar as coisas, né? Então, de novo, a limpeza, a arrumação, ela tem a ver com controle, né? Tem a ver com pessoas que gostam de ter mais o controle sobre as coisas, sobre as situações, né? E é uma das fases do ser humano de desenvolvimento. E algumas pessoas ficam mais presas nessa fase, e aí elas vão levar esse controle ou esse descontrole ao limite, que é o que a gente trouxe aqui, né? As pontas, né? Então, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, né, de excesso de limpeza, e as pessoas também com aversão à limpeza, né, não consegue organizar nada, né. Eu acho que o controle Que legal que a mais? organização da casa traz para a gente, né, é esse controle do que você tem, né, porque é muito comum as pessoas, eu falo assim, a casa organizada não é aquela casa impecável, mas é a casa que você sabe, se alguém te pergunta, onde tem tal coisa, se você tem que parar para pensar, ou falar, eu vou procurar, a sua casa não está organizada, Ah, né, agora se você sabe não, aonde é, está, eu sei que está em tal pote, se estiver fora do país, né, seu marido, seu filho, alguém te ligar e falar, olha, eu preciso de um documento assim, assim, você vai falar, ó, você vai no cômodo tal, na gaveta tal, do armário tal, vai estar numa pasta de tal, né, a pessoa vai encontrar. Agora, se uhum, você falar, nossa, eu preciso parar e pensar onde foi que eu deixei isso a última vez que eu mexi, né, e a organização dá esse controle, né, de aonde estão as coisas, o que sim, que eu tenho dentro da minha casa, né, e aonde que eu pego, né, rápido, quando eu preciso, né, e isso é uhum. libertador também, porque você perder tempo revirando coisa, né, procurando coisa, isso tira a paz de qualquer Ah, pessoa, né? um baita estresse, né? Imagina, toda vez que você vai sair de casa, você não sabe onde está a chave, onde está a carteira, se você pegou ou não, sei lá, onde está o óculos, né? E aí você já está atrasado, e aquilo vai te alimentando um estresse, e aquilo, existe a gente não percebe, mas existe na nossa cabeça, a gente tem uma parte da nossa mente que é tipo um fiscal interno, é o nosso crítico. E ele fica lá de pano de fundo, pô, de novo, você perdeu essa chave, mas você não consegue nem guardar uma chave. Que absurdo, que pessoa desorganizada que você é, olha só. Então, essa fala, ela vai É o minando a nossa chicotinho, energia. né? Você Você é já sai incapaz, você é desorganizado, você é bagunceiro, tá vendo? Você é bagunceiro, né? E aí você não consegue. bagunceiro, de novo. E aquilo vai escalando, né? E aí você já sai de casa nervoso, atrasado e inseguro, porque já ficou ali esse crítico interno teu já te chicoteando, né? E falando, você perdeu a conta de luz e não pagou, de novo você vai pagar com Vai atraso, né? gastar juros. Então, essas coisas, exatamente, né? Então, isso, e aqui acho que a Lili Neves falando, é equilíbrio, né? A organização é equilíbrio, te traz uma noção de tá bom. E uma coisa que eu aprendi na Marie Kondo, ela falou que as coisas, organização também, aí você me corrige, Lu, se você tiver uma outra opinião, é que organização também não é só as coisas estarem guardadas, mas é ser fácil de colocar e Total, tirar, é. né? Porque se também você tiver que tirar um monte de caixa para colocar um negócio lá no fundo, você põe uma vez e depois não põe Eu nunca falo mais, que tem né? também Então, que tem a síndrome da casa arrumadinha. É aquela pessoa fala assim, nossa, pode chegar visita na é, minha casa a qualquer momento que não tem nada fora do lugar. Tá tudo impecável, tá, tá, né, flores sobre a mesa, tá tudo lindo. Mas se você fala que precisa de alguma coisa, a pessoa tem que abrir a porta do armário e sair da frente, porque vem uma avalanche. Né? Então, assim, aí também não está sim. organizado. Não ter objeto espalhado não significa que a casa é organizada. Né? É isso que a Marie Kondo fala. Você tem que saber onde Uhum. está e está fácil acesso para você. Se você tem que remover o mundo da sua frente para conseguir pegar, sei lá, um casaco, não está organizado, está guardado, Esquece. né? Eu falo, organizar não é guardar É. coisa, né? Porque e isso é o mais
porque na verdade, eu falo, a gente tinha que aprender organização na escola, né? Como a gente não aprende, a gente vai fazendo intuitivamente. Então, assim, é muito comum, por exemplo, quando eu organizo casa de gente que casou, sei lá, há um ano, ou tipo, me chama quando, ai, ficou grávida. O que as pessoas fazem? Ah, tem uma casa nova, né? Casamos, alugamos, compramos uma casa, eu tenho tudo isso aqui para guardar e tem esses armários. As pessoas vão abrindo porta e colocando coisas ali dentro. Né? Elas até pensam em alguma lógica. Tipo, os pratos têm que ficar aqui, esse que eu uso mais no almoço para ficar mais fácil. Essa gaveta é de talher, mas elas não param e planejam e pensam como que isso vai ficar prático para a hora que eu precisar usar. Né? Então, põe uma coisa na frente da outra, vai tentando encaixar né, nos buracos. E o contrário também acontece. Gente que tem muito espaço e aí fica mais perdida ainda. Tipo, eu tenho tanto espaço e aí coloca as coisas de forma, né, esparramada e aí na hora que vai usar, por exemplo, na hora que cozinha. Aí eu vou cozinhar, a panela não tá perto dos utensílios, que não tá perto do fogão, que não tá perto dos potinhos de você guardar comida, que sobra a hora que você tira a mesa, enfim. Né, a gente tem que, toda essa lógica, né, tá envolvida na hora que você organiza. Né? Então, é isso que ela fala mesmo. Se você tem que tirar um monte de coisa da frente, se você não consegue ver, né? Eu falo, a premissa para você dizer que um lugar está organizado é tudo que tem ali está visível e está acessível. Né? Se você não tiver na sua casa, por algum motivo, você precisar que alguém pegue algo para você, você vai dizer onde está e essa pessoa vai conseguir encontrar também com facilidade. Né? Então, as coisas não, e porque também não está organizado, está só arrumado. E porque dá preguiça, né, de colocar de volta no Sim. lugar, né? Então você acaba não colocando, né? E você coloca em outro lugar. Então, se você tiver que fazer uma baita esforço ali para colocar aquilo, você põe uma vez e não tira nunca mais, né? E aí acontece isso que a gente fala, né? De você não ver, aí você não usa, aquilo fica lá esquecido, é parada dentro da sua casa, são coisas que vão se acumulando, né? Sem uso, sem utilidade, e você não lembra que tem. É muito comum também acontecer com as pessoas não lembrar de certas coisas e não usar, e pior ainda, não lembrar que tem e comprar. E aí, depois, muito tempo depois, ou saber, não, eu tenho, mas eu não sei onde está. Né? Isso é muito, muito comum. A gente, quando começa o processo de organização, que a gente tira tudo, né, dos armários, você vai tirando as coisas, é muito comum a pessoa, né, me falar, onde você achou isso? Onde estava isso? Eu não vejo isso há anos. Ou, né, já aconteceu marido e mulher, né, ele fala, ela brigou comigo falando que eu tinha perdido isso, onde que estava, né, e há anos, às vezes, as coisas perdidas, né, e isso também acho que é um ganho quando a pessoa organiza, né, dar liberdade para as coisas que estão, né, presas ali e dar um destino para elas, né? Seja dizer, ah, não, então agora eu vou usar, ou agora isso vai sair porque está só aqui parado, né? E tem um exemplo que eu lembrei de uma amiga minha, é tão poderoso isso, gente, parece abstrato o que a gente está falando, né, Lu, mas é tão poderoso sobre a nossa mente. Essa minha amiga, ela trabalha num grande escritório, esse escritório, por causa da pandemia, vai entregar uma unidade, então eles vão fechar um prédio inteiro, e aí elas tiveram que, a equipe se organizou para olhar os papéis que estavam lá desde 1900 e bolinha, teve que organizar tudo para ver o que ia jogar fora, o que não ia jogar fora, e a energia daquilo foi tanta que ela ficou muito mal. E todo mundo que estava envolvido ali nesse trabalho ficou muito mal emocionalmente. Não foi assim só o cansaço de ficar mexendo em papelada, mas eram tantos projetos que não deram certo, projeto de pessoas que já passaram por lá e morreram. Então, assim, era uma egrégora tão pesada de abrir aqueles grandes arquivos e tirar a coisa. Imagina, 1900 e bolinha. Então, isso, gente... com as nossas emoções, né? Mexe com a energia, mexe com a emoção da gente. Ela ficou mal, ela precisou de passar um fim de semana isolada, quietinha, porque realmente aquilo mexeu muito. E ela olhava para as pessoas ali, porque você poderia pensar assim, ah, essa minha amiga não tá bem. Mas você olhava para as pessoas ali e elas é como se aquele lugar sugasse a energia, né? Às vezes a gente, quando tá morando realmente numa casa que tá mais bagunçada, é como se as coisas sugassem, né, a tua energia. E aí você não recupera, né, para voltar para o trabalho, enfim, né? Então, levem a sério, né, gente? Parece que você está numa areia movediça, o trabalho... né? Você não consegue se mover, Exato. sair desse lugar, né?
Então, soma tudo isso, soma o nosso crítico interno, falando o quanto que a gente não consegue, o quanto que a gente é bagunçado, mas acho que a energia das coisas paradas, aquelas coisas ali, vai realmente minando, vai deixando a pessoa, a família, enfim, doente, né? Assim, emocionalmente fragilizada. Eu acho que a Lilian comentou aqui também que tem gente que não tem medo, né? Ou não gosta de mexer nas coisas, né? Do Ah, passado, sim. né? E isso Uhum. quando mexe nas nossas coisas, isso traz lembranças que às vezes a gente não, né, não gostaria, né? De revisitar, né? É um Uhum. Mas, processo que pode ser mesmo, né, doloroso, né? Eu já organizei a casa de uma cliente que sim. ela tinha tido perdas na família, né? Que a gente arquivou atestado de Ah, óbito, mas eu vi que foi uma catarse assim para ela, sabe? Porque a cada foto ela me contava a história, né, de quem era, o que, que tinha acontecido, e ela falou assim, no final de tudo, né, além de todo o lixo que a gente tirou, né, que foi transformador para ela esse processo, né, de não só de ver as coisas organizadas, mas de passar por tudo, né, que foi o que causou a bagunça na casa dela, né, que foi que tudo uma sim, perda de uma sim. pessoa que ela gostava e aí ela foi perdendo o controle, enfim. Isso é culpa de Então, alguma coisa dentro dela, né? É por isso que eu falo, a organização, ela tem um poder terapêutico e ela ajuda a gente a curar dores, né, que estão guardadas dentro das gavetas, né? sim. E é doloroso, gente, mas faz parte. Eu também sempre trago esse exemplo. Imagina que você está com um grande corte na pele. E você fala, não, não vou mexer. Mas se você não mexer naquele corte, deixar ele sujo, deixar ele daquele jeito, ele vai piorando e vai ficar uma coisa pior, né? Pode ser até que gangrena, enfim. Então você tem que limpar. Então a parte dolorosa é essa, você tem que manipular o ferimento, às vezes tem que dar ponto. Então, para todo processo de cura, você vai passar por um processo doloroso, mas faz parte e é importante, não dá para deixar lá simplesmente, né? E aí acho que também vai, né, Lu, do limite da pessoa estar tá pronta. Então, às vezes tem pessoas que passam por um luto muito profundo e aí realmente não dá para ir lá e jogar tudo fora da pessoa, né? Cada um vai ter o seu limite, vai lidar de um jeito, né? Vai mexer, vai conseguir ou não entrar na casa e jogar as coisas fora, né? Então tem esse limite, né, também da pessoa, mas precisa, gente. Acho que vale a pena, né, Lu, passar por essa dor, mas vale a Tem o pena. limite, tem o tempo, né, de cada um, né, de respeitar o tempo de cada um. Igual eu Sim. falei, você não usa isso, eu vou jogar isso fora, né? A gente jamais vai jogar coisa, nem de criança, né? Eu sempre falo para amanhã, vai fazer triagem, organizar brinquedo, a criança tem que participar, os brinquedos são dela, né? Por mais que seja difícil, que às vezes ela vai querer guardar, mas é inclusive uma oportunidade de ensinar, né, a importância de desapegar, que a gente não deve guardar o que a gente não usa, mas ter paciência e entender que é dela. A gente não pode pensar, porque é tentador a gente pensar, vou tirar esse brinquedo aqui, ela não vai nem perceber, porque tem tantos, né, é só mais um. De fato, a criança pode nem perceber, Uhum. mas se ela perceber, ela vai se sentir traída, né? Então, assim, tem o tempo Sim. e o respeito, né, o espaço e as vontades de cada pessoa, né? E, de novo, uma oportunidade incrível de você ensinar para a criança a ela doar, a ela perceber que, olha, esse brinquedo não é mais para você, vamos dar para uma outra criança que não pode, que poderia se beneficiar, né? Então, é uma oportunidade de você mostrar para a criança que o mundo não é só ela, né? Que ela tem que compartilhar as questões de meio ambiente, né? Então, fazer as coisas girarem, né? Então, não ficar lá consumindo só. Então, tem essa coisa da troca, né? De você devolver. Eu acho que quando você doa para alguém, é meio que você está devolvendo aquilo que você Sim, ganhou, sabe? Como se fosse uma total. troca. Você não está no planeta só tirando, só sugando, só comprando. Você está retribuindo algumas coisas, né? Então, isso né? Você ensinar a ser um cidadão, ensinar a pessoa que tem outras pessoas em volta, que tem outros níveis, né? Que as pessoas não é todo mundo que tem condição financeira, eu acho que é uma baita lição Com para a criança, certeza. né? Ela precisa participar, Ensinar que né? as coisas Isso ajuda. circulam, a energia circula e que às vezes ela está numa situação de privilégio, né? Sim, são muitos ensinamentos, né? Sim, No simples ato de vamos verificar seus brinquedos e tirar aquilo que você não usa mais, né? Mas também dá a voz para a criança, né? Dela escolher o que tirar, enfim.
É um baita ensinamento. Sim. Inclusive, tem um livro da Marie Kondo infantil, você já viu esse livro? Ah, esse não, é para Muito fofo, criança? ele chama A Mágica da Arrumação. Que legal. É muito fofo. E fala Ah, disso, são dois personagens que um gosta de arrumar e o outro gosta de guardar. E o que gosta de guardar vai enchendo tanto o quarto de ah, coisas que tá. aí ele não tem tempo para brincar, ela não acha os brinquedos, né? Vai ficando tudo tumultuado. Van, a gente tem Hum, 30 segundos. 30 segundos. Te Ai, meu agradecer Deus. muito, muito, Então, muito, 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 viu? Foi muito bom. eu Obrigada. amei, adorei. Eu não vi o tempo passar. Espero que tenha sido bacana para quem assistiu aqui a gente. Agradecer também, né, o pessoal que compartilhou Sim. aí. E obrigada pela essa Eu que oportunidade. Conte comigo nas outras bom, vezes. obrigada. Gente, obrigada por quem assistiu. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, Van. Tchau, tchau.